Computador. Ok, então podemos começar, né? Bem, primeiro queria agradecer o convite para participar, né, falando sobre lipodistrofias e doença cardiovascular, né, parabenizar pelo curso, né, muito interessante sobre doença cardiovascular em doenças raras. Para essa apresentação eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? E eu queria começar primeiro mostrando a classificação das lipodistrofias, tá? Para a gente entender o que são as lipodistrofias e só a partir daí a gente entrar na questão cardiovascular mesmo. Essa é uma classificação bem mais extensa, né, que a gente utiliza, mas tanto para as lipodistrofias congênitas, né, como para adquiridas, aqui os vários genes já reconhecidos e alguns ainda não reconhecidos, para que a generalizada, como também para as lipodistrofias parciais e adquiridas. Do ponto de vista prático, eu prefiro sugerir que vocês acompanhem essa classificação, que é uma classificação muito mais simplificada, que basicamente ela vai mostrar as lipodistrofias congênitas e as lipodistrofias adquiridas. E, ainda mais, as lipodistrofias generalizadas e as lipodistrofias parciais. Tá? Então, a gente vai ter a generalizada e congênita generalizada, é a síndrome de Berardinelli-Seipe, tá? A generalizada adquirida, que é a síndrome de Lawrence, a parcial congênita é a síndrome de Dunningham. Veja que, como eu falei, eu estou colocando aqui uma coisa mais simplificada. Claro que vai ter outras lipodistrofias parciais congênitas também, mas assim, como a mais frequente é a Dunningham, então colocando aqui o Dunningham, e as parciais adquiridas, que é o Barraquer-Simon. Eu costumo dizer, do ponto de vista mnemônico, que a gente vai ter aqui, ó, BS, Berardinelli-Seipe, e aqui BS, Barraquer-Simon. Essas duas BS, de um lado e do outro, eu vou ter a mais severa, tá? Que é a congênita generalizada congênita, e a mais simples do ponto de vista metabólico. Tá? Vamos falar então sobre a Berardinelli-Seipe, né? A congênita generalizada. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte uma das maiores prevalências do mundo, graças a um efeito fundador aqui. Tá? Então, você tem uma ideia, é em torno de 1 para 1 milhão no mundo. Aqui a gente chega a ter 1 para 100, 150 mil habitantes. Né? Então, bem mais frequente, principalmente nesses locais aqui, tá? Que é o mapa do Rio Grande do Norte. E o que é que acontece, para a gente saber fisiopatologicamente o que é que acontece nesses casos, deixa eu revisar aqui como é que acontece a produção do triacilglicerol. Então, a nível de retículo endoplasmático do adipócito, a gente tem essa via clássica da produção do triacilglicerol. Então, ele tem glicerol 3-fosfato, a enzima que vai fazer a catalisação dessa reação, o nome dela basicamente é o que ela faz. Então, assim, glicerol, fosfato, aciltransferase. Então, o que ela vai fazer? Transferir o primeiro acil do glicerol 3-fosfato, originando, então, o 1-acilglicerol 3-fosfato. A próxima enzima vai ser o quê? Acilglicerol fosfato, aciltransferase. Então, a GPAT. Tá? Então, coloca o segundo acil, originando 1,2-diacilglicerol 3-fosfato. Essas AGPATs, elas têm 11 isoformas. Tá? Aqui no adipócito vai ser a isoforma 2. Tá? Então, a GPAT 2. O próximo passo não é ainda colocar o terceiro acil, originando o triacilglicerol, mas o próximo passo vai ser retirar esse fosfato. Então, é uma enzima que é uma fosfatidase, chamada lipina. Tá? Essa enzima ela é citoplasmática. Tá? Então, aqui a gente está no retículo endoplasmático, mas ela é citoplasmática, ela tem que ser ancorada por uma proteína chamada ceipina. Tá? E origina, então, o 1-diacilglicerol, ou seja, sem o fosfato. Próximo passo agora, sim, colocar o terceiro acil formando o triacilglicerol, ok?
E existe ainda uma via alternativa que vem direto do intestino, como monoacilglicerol, para ir então para diacil e triacilglicerol. Tá? Certo. Uma vez que a gente formou o triacilglicerol, o que é que vai acontecer? Então, aí está essa via acontecendo no retículo endoplasmático. Eu vou ter, então, a formação de gotículas de gordura de triacilglicerol, e essas gotículas de gordura, elas precisam fundir-se, tá? Formando uma grande gotícula de gordura, chamada lipid droplet, tá? Isso dentro do adipócito. E quem quem estimula isso é a ceipina também, que é aquela mesma proteína que eu falei, que vai ancorar a lipina aqui. Então, pontos importantes aqui. A GPAT2 faz essa relação, essa transformação aqui, e a ceipina vai fazer a fusão das gotículas de gordura e vai ancorar a lipina. Tá certo? Então, a ceipina ela termina também estimulando a maturação do adipócito. Além disso, eu tenho aqui a formação de cavéolos na superfície aqui da membrana, e duas proteínas são importantes, a CAV1 e CAV1, tá certo? Vai formar esses cavéolos, pegar triglicerídeo daqui e colocar para a gotícula de gordura. E aí, sabendo disso, a gente vai entender os 4 tipos de lipodistrofia congênita generalizada. A tipo 1 é uma mutação da AGPAT2, tá? Então, uma mutação aqui. Tá? O tipo 2 é uma mutação na ceipina, tá? Então aqui na ceipina não vai fazer a fusão das gotículas, nem vai ancorar a lipina. O tipo 3 na CAV1 e o tipo 4 na CAV1, tá certo? O tipo 1 e o tipo 2 são responsáveis por 90% a 95% dos casos. Então, estão aqui os 2 tipos principais, ok? Certo, vamos para um macro agora, para o quadro clínico. Então, uma vez que eu tenho um comprometimento da produção de lipídios, eu tenho uma diminuição da gordura corporal, isso vai levar a uma diminuição da leptina, já que o adipócito é quem produz a leptina, e a leptina, a gente sabe que ela tem uma ação diminuindo o apetite. Então, a falta de leptina vai causar uma hiperfagia. Tá? Essa hiperfagia vai levar a um excesso de ingesta calórica, só que ele não tem aonde estocar esse excesso de calorias. O que é que vai acontecer? Ele vai estocar no fígado e no músculo, levando, então, a uma resistência insulínica e a esteatose hepática. Uhum. Essa resistência insulínica piora mais ainda a hiperfagia, porque a gente sabe que a insulina a nível de hipotálamo tem um efeito anorexígeno também. Então, se ele não está agindo a nível de hipotálamo, a hiperfagia piora mais ainda. Eu vou ter, então, diabetes, vou levar também a hipertrigliceridemia por não conseguir estocar e também porque a insulina não está agindo adequadamente para estimular a lipase endotelial, que é quem iria degradar o triglicerídeo. Tá? Então, xantomas e pancreatites pode acontecer. A resistência insulínica também vai agir a nível ovariano, de modo que eu tenho um quadro semelhante a uma síndrome de ovário policístico, tá? Que é agravado também pela falta de pulsatilidade do LH-FSH, que essa pulsatilidade exige leptina normal. Então, eu pioro também o quadro da menstruação, na regularidade menstrual nas mulheres. Então, infertilidade, nos homens pode haver alteração de oligospermia por causa do defeito da ceipina. Tá? A gente publicou, em 2016, 44 casos na nossa casuística aqui, tá? E os principais alterações, resistência insulínica, é importante, né? Aqui você vê a acantose nígrica, você vê acrocórdons, que é uma outra alteração cutânea que indica resistência. Hipertrofia muscular, em parte pela hiperinsulinemia e em parte também pela ausência de tecido adiposo, que leva a que a musculatura fique mais evidente. Tá? E isso aqui, quando vocês estiverem em dúvida se o paciente tem uma lipodistrofia congênita generalizada, olha a cicatriz umbilical. Praticamente 100% dos pacientes têm protrusão da cicatriz umbilical pela ausência de gordura periumbilical. Isso, por muito tempo, foi descrito como hérnia umbilical, e nós já publicamos isso também, esclarecendo que é muito mais uma protrusão da cicatriz umbilical e não a hérnia.
Os xantomas eruptivos, por causa da hipertrigliceridemia, são frequentes, mas assim, dificilmente a gente vê valores tão elevados como a gente vê, por exemplo, na hiperquilomicronemia. Mas a nossa média é 400, 500, mas tem alguns pacientes, principalmente quando o diabetes fica muito descompensado, que o triglicerídeo sobe muito mais, é quando aparecem esses xantomas. Tá? A flebomegalia, pela ausência de tecido gorduroso subcutâneo, tá? Também é bem frequente. E aqui um dado prático também. Essa paciente tem tipo 1 e essa paciente tem tipo 2. No tipo 2, na ceipina, mutação da BSL2, da ceipina, a ausência de gordura ela é muito mais severa. Então, quando você vê a mão de um paciente, ó, ele é muito, praticamente não tem gordura nenhuma. Já no tipo 1, lembra que o tipo 1 é mutação da AGPAT2, como eu tenho 11 isoformas da AGPAT, então as outras isoformas ainda conseguem produzir alguma quantidade de gordura. Então você vai ver uma mão que tem um pouco mais de gordura. Mão, pé, retroauricular, grandes lábios, ainda vai ter gordura que no tipo 2 praticamente não existe. Esse já é um outro paciente que nos foi encaminhado com uma hipótese de síndrome de Berardinelli, e ele tinha realmente uma acantose, hepatomegalia, isso na criança e no adolescente, esse abdômen fica muito mais protruso por causa da hepatomegalia, né? Mas chamava a atenção essa mão com deformidades que lembrava realmente artrite reumatoide juvenil, e sendo artrite reumatoide juvenil, uma doença autoimune, a gente pensou mais numa possibilidade não de uma lipodistrofia congênita, mas sim uma lipodistrofia adquirida, que é exatamente a síndrome de Lawrence, que tem uma relação também com autoimunidade. Quando a gente pediu fotos dele criança, e aí a gente viu que realmente tinha tecido adiposo, e essa perda ela foi gradual, configurando então a síndrome de Lawrence e não a síndrome de Berardinelli. Tá? Pode ter associada a paniculite, a doenças autoimunes, que era o caso dele, ou idiopática. Início na criança ou no adolescente e uma perda gradual da gordura, que é irreversível. Já nas parciais, né, para a gente ficar aqui em Dunnigan e Barraquer-Simon é bem menos frequente, realmente eu não tenho nenhum caso de Barraquer-Simon, mas Dunnigan é relativamente frequente e, assim, relativamente frequente não, porque então essas são todas doenças raras, né, mas assim, dessas doenças raras é uma das menos raras, digamos assim, e eu ainda, aqui a principal tipo é esse tipo 2, tá? Com mutação da LMNA, tá? E eu me pergunto e pergunto a vocês se realmente ele é tão raro assim, ou se a gente está tratando esses pacientes com lipodistrofia parcial como se fossem diabéticos tipo 2. Muito provavelmente, alguns casos desses estão passando desapercebido no diagnóstico de lipodistrofia e sendo tratados como diabetes tipo 2. E aí a gente precisa alertar para alguns dados que poderia chamar a atenção. Por exemplo, todas essas pacientes aqui, que são pacientes do nosso ambulatório, elas foram encaminhadas para o ambulatório como sendo diabetes tipo 2. E o que é que elas têm em comum? Chama atenção o quê? A presença de gordura praticamente central, com ausência de gordura em membros inferiores, né? Mostrando que ela tem, na verdade, essa distribuição gordurosa visceral, que a gente sabe que é muito ruim. Então, o fenótipo é semelhante, tá? Elas têm também a necessidade precoce de insulina. Você pega um diabetes tipo 2, usualmente ele vai precisar de insulina entre 9 e 10 anos de doença. Tá? Então, dificilmente você pegar um paciente com 3, 4 anos de diagnóstico e está usando insulina, é complicado. Quer dizer, ou ela não precisa de insulina, está usando desnecessariamente, ou realmente não é um diabetes tipo 2. Ou a outra possibilidade é que o diagnóstico tenha sido muito tardio. Tá? Então, muito cuidado a atentar à necessidade precoce de insulina. As doses de insulina, essas pacientes geralmente precisam de 1 a 2 unidades por quilo dia, que é uma dose alta, a presença da hipertrigliceridemia e a história familiar de diabetes também.
Esse aqui já é um outro tipo de lipodistrofia parcial, né? Esse paciente ele tem diabetes, usa insulina, uma leptina muito baixa, 0,7, com valor normal até de 2 a 5, mas ele chamava atenção a presença de lipomas. Então, ele tinha esse lipoma grande, tinha lipoma aqui, então vários locais com lipoma, principalmente nessa região. Tá? Então, esse tem uma outra lipodistrofia, que é a lipomatose simétrica múltipla. Tá? Tem formas, a gente tem que afastar o alcoolismo, que o alcoolismo também poderia levar a um quadro semelhante. Nesse caso, é mais uma mutação autossômico recessivo no MFN2, nesse gene. Tá? Então, atentar também. Às vezes, a gente vê pacientes com lipomas e a gente simplesmente não atenta para a possibilidade de metabolicamente não estar relacionado com essas lipomatoses. Tá? Então, como é que a gente vai reconhecer esses quadros de lipodistrofia? Primeiro, na generalizada é mais fácil, né? Porque o fenótipo é mais sugestivo. Na parcial, vê principalmente essa questão da distribuição gordurosa. Segundo, a dose da insulina, quer dizer, se ele está usando dose alta e precocemente. Terceiro, o laboratório, a leptina tem baixo custo, a gente pode dosar a leptina, vai vir baixa. A glicemia, geralmente, se crianças, a glicemia geralmente é mais baixa. Hipertrigliceridemia, que não precisa ser exagerada, mas geralmente acima de 250, com baixo HDL, e alterações das enzimas hepáticas. A densitometria, porque nem sempre a pesquisa da mutação está disponível, então a densitometria óssea pode ajudar. No caso da congênita generalizada, a gente vai ter isso aqui, ó, uma densitometria de corpo total, o percentual de gordura, 5,6%. Tá? E uma distribuição predominantemente aqui no tronco. E na parcial, a gente pode fazer a relação da gordura do tronco dividido pela gordura, a gordura central, né, troncular, dividido pela gordura de membro inferior. Então, isso geralmente vai dar acima de 1,8. Tá? Acima de 1,3 a gente já começa a pensar nessa possibilidade, e acima de 1,8 é mais sugestivo. Certo, e aí as lipodistrofias e heterogêneas, uma vez que a gente tem uma ideia geral agora das lipodistrofias, como é que acontece em relação à doença cardiovascular? Veja nessa publicação de 2015 do Dr. Garg, lá do Texas, que é um dos maiores estudiosos em lipodistrofias, ele colocava que outras complicações vasculares, como doença coronariana, vascular periférica, não eram relatadas na literatura. Na verdade, eu já conversei isso com ele, já discuti também isso com ele, que muitas vezes não dá tempo dela desenvolver a doença cardiovascular, porque os pacientes terminam morrendo precocemente por problemas hepáticos, por infecções, por complicações renais do diabetes, então termina não dando tempo. Em modelos animais, tá? Em ratos com mutações nesses genes que a gente citou, veja que há disfunção ventricular, hipertrofia, cardiomiopatia, né? E quando a gente veio esse paciente, eu já discuti com o Garg exatamente citando esse paciente, ela chegou para a gente com lipodistrofia congênita generalizada tipo 1 e com 2 úlceras em cada perna. Tá? É uma úlcera tipicamente importante aí, que no Doppler arterial, mostrava um processo obstrutivo de caráter crônico, estenose da luz, levando a repercussão hemodinâmica em território tíbio-fibular. E ela simplesmente não cicatrizava até a gente colocar o stent. E com o stent ela evoluiu e cicatrizou. Então, é uma paciente com 26, 27 anos, então já com doença estabelecida, né? Esse ano a gente publicou esse estudo exatamente avaliando danos a nível de DNA, de reparo DNA e de resposta antioxidante, que falam a favor, embasam melhor essa questão da heterogênese nesses pacientes, né? A gente comprovou do ponto de vista laboratorial, e quando a gente fez um microarray, né, olhando qual os genes que estavam mais ativos ou inativos, né, nesse heatmap aqui, para a gente entender. Ó, aqui a coloração, isso aqui é sem mutação, então esses daqui. O azul é mutação heterozigoto para o tipo 1, tá? Para o tipo 2, aliás, BSL2. O verde é o homozigótico mutado, né, para BSL2, e o vermelho para o tipo 1.
Tá? E, olhando de uma forma geral, a gente vê que as cores aqui, ó, são diferentes das cores daqui, mostrando que essas vias aqui, principalmente vias relacionadas com inflamação, né, metabolismo de ácido graxo, sensibilidade à insulina, glicólise, está bem hiperativo nesses pacientes. Então, são pacientes inflamados, ou seja, são dados que sugerem que eles têm uma heterogênese aumentada. Tá? E está aqui o racional. O adipócito, uma diminuição de leptina, com aumento de glicose, aumento de lipotoxicidade, diminuição da sinalização da leptina a nível celular, esteatose, disfunção endotelial, levando, então, à hipertrofia, disfunção cardíaca, insuficiência cardíaca e hipertensão. Tá? Então, tem uma base fisiopatológica. E quando a gente vai para a literatura avaliar quais os casos foram descritos, a gente vê que também é descrito na literatura esses dados esperados, né, para aquela fisiopatologia, hipertensão, hipertrofia cardíaca, disfunção ventricular. Tá? E esse ano também a gente descreveu exatamente isso, a gente colaborou com o grupo de Fortaleza, de Dr. Renan Montenegro, mostrando então que a avaliação pelo eco, por speckle tracking, a gente detectou uma disfunção ventricular sistólica precoce em pacientes jovens, tá? Mostrando que eles têm sim doença cardiovascular. E esses dados, a gente está concluindo esse estudo, a gente está avaliando o score de cálcio nesses pacientes. A gente está avaliando qualquer score de cálcio, né, num primeiro momento. Para uma população com a idade de 21 anos, média de 21 anos, era para ser 0 em todo mundo. Tá? Mas olha só, 1/4 dos pacientes, a gente avaliou 19 pacientes até agora, tem score de cálcio positivo. Então, ou seja, existe doença cardiovascular com certeza. E quando a gente vai avaliar as causas de morte, nesse estudo a gente pegou 20 pacientes que morreram nos últimos 20 anos aqui na nossa casuística e foi avaliado de que eles morriam. Veja que 1/3 morre de alterações hepáticas, cirrose, sangramento gastrointestinal, tá? 1/3 morre de infecção. Mas 10%, né, 2 pacientes, na verdade, morreram, um por causa de infarto, tá? E outro por morte súbita. Tá? Então, realmente tem. Quando você olha aqui a idade da morte, tá? E o ano, então a gente vai ver aqui, ó, miocárdio, infarto e morte súbita. Tá aqui um morreu aos 52 anos e o outro aos 20 anos. Essa paciente aos 20 anos infartou. Né? Então, realmente é uma doença muito severa. A média de idade de óbito é 27 anos. Isso, quando a gente compara com a expectativa de vida, leva a uma perda de mais de 30 anos, né? O fato de ter a doença. Né? E como é que a gente trata esses pacientes? O diabetes, a gente vai ter os cuidados usuais. Na generalizada, a gente vai evitar a glitazona, porque ele vai estimular mais ainda a adipogênese, como a gente sabe, e isso pode piorar a hipertrigliceridemia. Na parcial, aí a glitazona já é uma boa, porque ela vai redistribuir a gordura visceral para a gordura subcutânea. Insulina, geralmente em doses altas. A metroleptina, a gente usa, tem 10, 11 pacientes que a gente utiliza. Para a esteatohepatite não tem resultado bom, a metroleptina é fantástico no resultado, mas outros medicamentos a gente não tem tanto resultado. Análogo de GLP-1, a gente acredita que possa trazer benefício, mas não tem dados sobre isso. Os lipídios, os fibratos, quando o triglicerídeo está geralmente acima de 1000. Estatina e a própria insulina para tentar estimular a lipase e degradar mais o triglicerídeo. Aqui a gente eu mostro aqui os primeiros dados nossos, né, com o uso da metroleptina, os primeiros 3 meses de uso. Veja que o controle da glicose reduziu significativamente, a glicada de 9,9 para 7,2, tá? E o score de apetite, que ele reduziu também de 18 para 14, né, e 16 com 3 meses. E aqui um resultado fantástico com o uso de metroleptina em paciente com hipertrigliceridemia, que um xantoma com triglicerídeo de 5.000, e 15 dias depois, ou seja, 2 semanas usando metroleptina, praticamente os xantomas desaparecem. Então, em relação
lipodistrofias e doença cardiovascular, eu acho que a lipodistrofia congênita generalizada é uma lipodistrofia assim, muito mais evidente, muito mais, não digo fácil de diagnóstico, mas o fenótipo é muito sugestivo. Porém, no nosso meio, a gente termina tendo dificuldade, muitas vezes, no diagnóstico, porque muitas vezes eu vou ter pacientes com diabetes tipo 2 e desnutrição. Então, ele termina tendo um quadro que lembra, assim, um fenótipo sugestivo de lipodistrofia, mas que confunde pelo fato de ele estar desnutrido também. Então, nessa situação específica, termina dificultando um pouquinho. Mas, nesse caso, é quando você consegue ver aquela questão da história familiar, aquela questão da protrusão umbilical, ajuda a fazer esse diagnóstico. E a densitometria óssea, com um percentual de gordura corporal em torno de 5%, 6%, praticamente fecha o diagnóstico. Nos casos de parcial, aí é um pouquinho mais complicado, porque esses têm um quadro muito, muito semelhante ao paciente com diabetes tipo 2. Mas, novamente, você vai ver com quanto tempo ele precisa usar insulina, se é precoce, isso fala a favor de ser uma lipodistrofia parcial, se ele vem associado com hipertrigliceridemia, se ele tem história familiar, né? Então, isso termina contribuindo. E a densitometria, nos locais onde não está disponível a pesquisa da mutação, pode ajudar a densitometria de corpo inteiro para avaliar composição corporal. Então, a gordura, a quantidade de gordura troncular, dividido pela gordura de membros inferiores, vai ser maior que 1,3, ou seja, vai ter 30%, no mínimo 30% mais gordura troncular do que em membros inferiores. Na maioria dos estudos, acima de 1,8 praticamente confirma esse dado. E a gente precisa fazer esse tratamento precoce porque precisa fazer esse diagnóstico precoce porque o tratamento ele precisa ser urgente no sentido de minimizar as complicações cardiovasculares para esses pacientes. Novamente, eu gostaria de agradecer o convite e fico à disposição. Aí tem meu e-mail, caso alguém queira tirar dúvida ou mandar para a gente discutir algum caso, né, a gente vai estar disponível. Muito obrigado.